E, gente, tudo bem? Eu sou a Nélita, eu vivo na Suíça e hoje eu vou estar fazendo um vídeo um pouquinho diferente. Só vou estar falando aqui, contando um pouquinho de uma experiência, né? De várias experiências, na verdade, que eu tenho tido com o coração. Então eu quero compartilhar com vocês esses aprendizados, né? Sabe, o coração, ele é enganoso. E eu fui aprendendo isso com o passar dos anos. Eu fui compreendendo mais através da palavra de Deus, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É forte, né? É bem forte essas palavras, eu sei que é. Mas quem que disse isso? O próprio Deus falou. E ele continua, na palavra dele, ele continua falando: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre isso, sobre o coração. Ele, na verdade, é uma bênção, vamos dizer assim, porque nós temos os sentimentos, sentimento de amor pelo próximo, pelo outro, pelo amigo, irmão, esposo, né? Família, mãe, pai, enfim. Mas quando nós nos deixamos levar direto pelo coração, isso é o que não faz bem. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira. Deus, quando falou que o coração é enganoso, ele não estava mentindo, ele não estava nos enganando, ele estava mostrando uma realidade do que é o coração, né? Então, tem uma passagem que fala assim, que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Então, o que que significa? A gente acha, levado pelo coração, que está certo aquele caminho, que a gente está certo, mas lá no fundo do nosso ser, a gente sabe que não está certo. E aí, o que acontece? Mesmo a gente achando que não está certo, porque lá no fundo o próprio Espírito de Deus está mostrando que aquele caminho não está certo, a gente bate no peito e fala: ah, não, vou seguir a voz do meu coração, né? Quem já fez isso? Eu já fiz várias vezes na minha vida isso. E você já fez? Só que tem um detalhe, nesse mesmo versículo, o próprio Deus ele fala assim, olha, mas o Senhor sonda os corações. Então, se lá dentro, no profundo do nosso coração, Deus está falando para a gente que aquilo não é bom, por que que a gente vai continuar? Por que que a gente vai seguir o coração, né? Então, nesse momento é onde nós devemos olhar pela razão. A razão não é simples de estar usando a razão, eu sei, é um trabalho, né? Nós temos que falar, tá bom, eu quero mudar, eu quero compreender, ir no mais profundo, para poder compreender sobre isso. Então, se você quer, se você tem esse desejo, então é uma escolha, porque a nossa vida é feita de escolhas. Então, quando você escolhe compreender essas palavras, por que o coração é enganoso, então o próprio Deus, o que ele está fazendo? Ele está sondando os nossos corações. Ele esquadrinha o coração. E quando ele esquadrinha e vê dentro de nós esse desejo verdadeiro, então ele coloca situações, ele permite situações na nossa vida para que a gente vá compreendendo. Então, as escolhas vão continuar nossa. Eu escolho, eu opto por esse caminho, mas Deus está ali o tempo inteiro sondando os nossos corações, esquadrinhando. E quando ele vê que nós verdadeiramente queremos nos aprofundar, então, olha só, tem uma outra passagem que fala assim, está lá em Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor
Olha só, que profundo que é isso. Então, imagina o nosso espírito que está aqui dentro desse corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, através do nosso espírito, é a lâmpada. Deus é como se ele acendesse aqui dentro da gente uma lanterna, uma lâmpada, a lâmpada mesmo, né? E para quê? Para quê? Para que o nosso espírito, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Que esquadrinha todo o interior e até o mais íntimo do ventre. Olha só, então através do Espírito, porque o Espírito é de Deus, então ele tem domínio sobre o Espírito nosso, né? Só que ele nos deixa o livre-arbítrio, nós fazemos o que nós queremos, as escolhas são sempre nossas. Deus ele não impõe nada. Só que através do Espírito nosso, é uma lâmpada. E através dessa lâmpada, o que ele faz? Ele sonda os nossos corações. Ele vai no profundo, ele vai no interior, no mais íntimo do ventre, a palavra de Deus fala. Então, quando ele vê esse desejo da pessoa de querer conhecê-lo, de querer entender, ir no mais profundo, olha, você pode ter certeza absoluta, se você tem esse desejo, Deus ele encontra meios, ele vai te colocando em caminhos, ele vai te mostrando esses caminhos, sabe? Então, para que ele vai te mostrar? Para que você tenha uma vida na plenitude. Porque quando nós não somos levadas por esse coração enganoso, então nós vivemos uma vida plena. E essa plenitude se resulta em alegria indizível. Eu já falei em alguns vídeos aí sobre alegria indizível, né? Então, o que Deus mais quer para nós é que nós possamos viver essa alegria, independente de circunstâncias que nós estamos passando nessa terra. Agora, quando nós somos enganadas pelo coração, então o que acontece? Nós também seremos enganadas pelas nossas atitudes, pelas outras pessoas, porque nós estamos como se estivesse enganando a Deus. Porque nós não estamos seguindo o espírito dele, a vontade dele. Nós estamos fazendo a nossa vontade, seguindo nossos desejos. E isso nos leva para caminhos que não agradam a Deus, sabe? Então, o coração, ele é a fonte de desejos mais íntimos de uma pessoa. Então, os nossos desejos mais íntimos, né? Ele é uma fonte de sentimento e de emoção. Mas ele é tão enganoso, o coração, que ele oculta a maldade que tem dentro dele, de uma tal forma que a gente não consegue perceber que está sendo enganada, que a gente não consegue enxergar isso. E somente Deus, é só Ele que é o que esquadrinha lá no íntimo, na infinita onipotência dele, onisciência, porque ele sabe todas as coisas, ele tem o discernimento, então ele pode revelar todas essas enganações, essas astúcias que o coração faz, as maquinações, né, do coração. Então, o que ele faz daí? Ele esquadrinhando, ele faz com que nós possamos ser ajudadas por ele. Então, ele nos ajuda a não cair nas armadilhas do coração. Entende? Então, em vez da gente deixar o coração nos levar e a gente ser seguido pelos impulsos do coração, o que nós devemos fazer é deixar com que Deus conduza o nosso coração. Se nós fizermos isso, mas na verdade é o que eu sempre falo, a escolha é de cada um. Eu só estou dando aqui umas palavras, é o que eu aprendi a fazer. Eu optei e eu escolhi por seguir o Espírito Santo de Deus e não mais o meu coração. Porque até que eu segui meu coração, eu fui muito enganada e eu sofri demais. E eu cansei.
Aí quando eu cheguei no limite do limite, eu falei, Deus, eu não quero mais. Eu preciso encontrar um caminho. E o Espírito Santo de Deus esquadrinhando dentro de mim, sondando esse desejo do meu coração, então ele foi me mostrando o caminho da salvação da alma, o caminho da paz, da plenitude de vida com ele, o caminho dessa alegria indizível, sabe? A gente viver essa fé. Então, o que eu digo para você hoje, se eu posso dizer isso, né? Experimenta e faça com que o líder do teu coração, você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, eu te garanto, a tua vida será uma bênção. Você vai provar de tudo isso que eu falei, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Au revoir!